Olá, seja bem-vindo a estas nossas conversas dominicais. Se é a primeira vez que visita este meu canal, convido a inscrever-se e assim receberá as notificações sempre que eu publico um novo vídeo, que habitualmente é ao domingo, salvo alguma eventualidade que me impeça de o fazer. Nos vídeos anteriores eu tenho tratado do tema dos leigos na Igreja e no mundo. Num esforço da minha parte, num contributo da minha parte muito simples, para iluminar sempre melhor e nos tempos atuais de crise, e crise em que estamos a viver significa sempre uma nova oportunidade, um desafio a tomar as rédeas da nossa própria existência com mais segurança, porque uma crise é sempre uma nova oportunidade que nos é dada por Deus para continuarmos neste combate que a existência humana enquanto tal representa. Já os antigos diziam, os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, um deles dizia que a vida é um combate. E Jesus diz, algumas das suas parábolas, que nós devemos medir forças se queremos, quando temos de enfrentar um inimigo, um adversário. Ele contava aquela parábola de um rei que se prepara para uma guerra, para uma batalha, para um adversário que vem com 20.000 soldados. Se ele tem só 5 ou 10.000, é melhor fazer as pazes. Então, nós temos de... E São Paulo fala nas suas cartas, uma das cartas a Timóteo, diz a vida é um combate e compara-nos até ao combate desportivo, como se estivéssemos num estádio. E por isso, um tempo de crise que sempre foi e sempre será, todos os tempos são tempos de crise, tempos de discernimento, sempre de novas oportunidades, mas o nosso tempo é o que nos é dado viver e por isso tem a particularidade de o vivermos e, portanto, nós devemos aproveitar este tempo para aproveitar as novas oportunidades que nos são dadas. Num vídeo que eu já fiz aqui há uns tempos atrás, eu falava daquelas coisas que se perdem se não se aproveitam, porque não voltam atrás. Isto é uma coisa muito antiga, dos sábios antigos, que eles diziam uma pedra que se atira não volta atrás, uma seta que se dispara não volta atrás, uma arma que se dispara, uma bala, um míssil que se dispara contra um determinado alvo não volta atrás. Uma palavra dita ou dita mal também não volta atrás. Se é uma palavra boa, benéfica, ajuda. Mas a palavra também pode matar e não volta atrás. E uma outra coisa que não volta atrás é uma oportunidade. Uma oportunidade perdida não volta atrás. Por isso, neste tempo de crise que estamos a viver, isto é óbvio, é de opinião generalizada da humanidade. Filósofos, teólogos, pastoralistas, cientistas, políticos, opinion makers, etc. Homens da Igreja e da sociedade, da política e da economia, estamos todos de acordo em afirmar, em reconhecer que estamos num tempo de crise, talvez como nunca houve na história passada, não é? Pela sua globalidade. Pela sua globalidade. O que acontece num lugar, recebe-se no outro lugar. Portanto, mas o tempo de crise é sempre também de novas oportunidades e por isso temos de aproveitar essa oportunidade porque ela não volta atrás se a perdermos. Por isso é que eu tenho feito algumas reflexões sobre os leigos na Igreja e na sociedade. Partindo da sua definição etimológica, leigo, na língua portuguesa, é uma derivação popular de uma palavra grega que significa laos, isto é, povo. Então, o leigo, o laikos, é o membro desse povo. Mas, por via erudita, nós sabemos que laico, leigo, laico, o laico tem a ver mais num sentido profano de laicidade, isto é, de exterior a qualquer referência, digamos assim, religiosa. Por isso, quando nós dizemos o leigo na Igreja, estamos a referir-nos ao membro ativo do povo de Deus, da Igreja como povo de Deus. A Igreja tem duas designações ou duas imagens. E duas imagens que são mais do que imagens, são a própria realidade. Uma é povo de Deus, no sentido da sua peregrinação, o povo vai a caminho
que tem um objetivo, que tem uma meta a alcançar, e na lógica da teologia, da percepção que a Igreja tem de si própria, a Igreja está em trânsito, a sua pátria, a sua meta está no além. A pátria, nós somos, de certa maneira, e São Paulo insiste muito neste tema, nós somos peregrinos. Somos, de certa maneira, até imigrantes. Estamos fora da nossa pátria, da nossa terra. Porque a nossa terra é a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste, de que fala o Apocalipse. E a noção do povo de Deus dá essa dimensão de um povo que caminha. Uma ilustração desse povo que caminha, por exemplo, plástica, estética, é uma procissão católica. A procissão católica representa este povo que caminha. À frente tem a cruz, seguindo Cristo nos caminhos da história, peregrinando na história, levando no seu meio os santos, as imagens, no caso das imagens, procissões como imagens, ou do Santíssimo Sacramento. E, portanto, uma procissão católica tem uma dimensão de uma elevada transcendência, uma elevada beleza, porque é a simbólica quase sacramental da condição peregrinante do povo de Deus a caminho da sua pátria definitiva, que é a glória, a visão beatífica, o céu. E, portanto, o povo de Deus é um povo que caminha. E os leigos são esses membros do povo de Deus, ainda de uma forma indiferenciada, ou a hierarquia, ou os leigos propriamente ditos, pois, na linguagem católica da Igreja, distingue-se os leigos da hierarquia sagrada, os sacerdotes, os bispos. Mas aqui eu gostava de envolver, no sentido etimológico da palavra, leigo é um membro do povo de Deus que caminha peregrinando na história em direção à pátria definitiva, que está para além do tempo, para além desta vida, levando-a à plenitude. Uma outra imagem é a imagem do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo e, por isso, se o membro sofre, todos sofrem. Se o membro se alegra, todos se alegram. Se o membro está de saúde, todo o corpo está sadio. Se o membro está doente, todo o corpo está doente. E por isso esta união profunda que existe entre os membros do corpo de Cristo, diz o mistério da Igreja enquanto tal. Neste tempo de crise, que é um tempo de sofrimento, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. O Papa Francisco tem uma expressão muito interessante, que é utilizada. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma casa. Também usa a imagem da casa comum que todos nós habitamos. Portanto, e que se pode referir não só à Igreja como povo de Deus, nos seus limites institucionais, a Igreja Católica, mas também podemos alargar para a humanidade toda, não é? Porque a Igreja está no meio do mundo, está inserida no coração do mundo. E pronto, os limites da Igreja são os limites do mundo. São os limites do tempo e da eternidade, diziam os antigos padres da Igreja. Portanto, os limites da Igreja são os limites do mundo. E, portanto, a Igreja envolve, abarca em si, estendendo para além do infinito, não é? Se assim podemos dizer, a sua presença de esperança. E por isso, nesta crise atual que estamos a viver, política, social, económica, religiosa, etc., a Igreja sofre, isto é, sofre com todos aqueles que sofrem. E o sofrimento é neste momento generalizado. Numa intuição profunda que nós encontramos no budismo, por exemplo, tudo é sofrimento. Mas de um sofrimento que nós os cristãos, não vemos do ponto de vista de uma impassibilidade, ou de uma passibilidade, ou de uma vulnerabilidade. O Papa Francisco fala nos vulneráveis. A vulnerabilidade talvez seja a nota dominante da humanidade inteira e da Igreja enquanto tal. A vulnerabilidade é uma humanidade ferida. Ora, os leigos estão, quando eu falo dos leigos, falo desta humanidade ferida, tanto no interior da própria Igreja, como exterior à própria Igreja. E é nesta humanidade ferida que os leigos são chamados, que o povo de Deus em geral, que a Igreja como corpo misto de Cristo, para além das suas fronteiras visíveis, somos chamados a ser uma luz de esperança, sal da terra, luz do mundo.
O sal tempera, o sal conserva, o sal quebra o gelo da indiferença. Por isso, neste breve vídeo, gostava de chamar a atenção para esta nossa realidade de um povo vulnerável, com todos os vulneráveis da humanidade, mas que vive esta crise como nova oportunidade de ser luz, de ser sal, de ser sinal de paz e de esperança. Obrigado pela sua atenção e até à próxima meditação dominical. Bem-aja.